Lucas 4,14 diz assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, pelo poder do Espírito, e a palavra grega aqui é dunamis, da onde se deriva a palavra dinamite, é uma explosão, é um poder explosivo. Ó, a testificação. Sempre tem, né? Sempre acontece as evidências. Ó, quando eu estiver falando a verdade, haverá sinais. Pelo poder do Espírito. Se nós formos ler o contexto, esse texto vai nos mostrar que foi o momento em que João o Batista batiza Jesus. No qual João diz: sou eu que tenho que ir a ti, é tu que vens a mim. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Jesus disse para João: importa que toda a justiça seja minha. Então, João batiza Jesus. O Espírito vem sobre ele e manifesta sobre ele, repousa sobre ele. Mas até aquele momento o Espírito não repousava sobre ele. A palavra repousar ali significa permanecer. Então, Jesus, o Filho do Homem, agora tem o Espírito repousando sobre ele. E pelo poder desse Espírito, ele foi conduzido ao deserto. E o texto vai dizer: para ser tentado pelo diabo. Nos textos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos fazem essa narrativa. E no texto de Lucas, que eu acho o que ficou mais enriquecido, que os detalhes que ele dá enriquecem muito mais a compreensão do texto, ele vai dizer que Jesus passou 40 dias sendo tentado. Quando nós lemos outros textos, dá a impressão que ele jejuou os 40 dias e depois, já ao final dos 40 dias, ele foi tentado. Mas ele foi tentado os 40 dias. Marcos vai dizer que tinha bestas feras, enfrentando as feras do deserto. Mateus vai dizer que se chegando a ele tentador, mas foram os 40 dias. E o interessante que a ida dele para esse deserto foi provocada. O Espírito lhe conduziu, o Espírito levou ele para o deserto com esse propósito mesmo, de ser tentado. E ele mostrou as habilidades de Deus sobre a sua vida, como ele venceu. O que Jesus diz, o que Jesus cita, Deuteronômio 8, Deuteronômio 6, ele nos mostra que ele era um homem ligado na palavra. Como Paulo vai dizer em Romanos, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Então a palavra, ele era um homem ligado na palavra, estudioso da palavra, conhecedor da palavra. E a palavra estava junto dele, no coração e na boca. A palavra da fé que pregamos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, quanto mais contato você tem com essa palavra, mais fé gerada no seu coração. Ele foi conduzido no poder do Espírito. E ensinava, versículo 15, nas suas sinagogas. E por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, onde ele
passou a sua infância. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. E a palavra segundo aqui é de acordo com o seu costume. Sabe o que significa isso? Ele era acostumado a fazer o que ele foi fazer num dia de sábado numa sinagoga. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus congregava. A importância de congregar. Nós carregamos, como indivíduo, nós carregamos um nível de fé, mas como coletivo, nós carregamos um nível de fé ainda muito maior. Aleluia! É verdade. Quando Jesus diz assim, ó, se 2 de vós concordarem na terra, estiverem de acordo. Não é simplesmente se 2 de vós concordarem. Não é simplesmente 2 ou 3 concordarem. É 2 ou 3 estiverem de acordo em fé. Aqui na terra, terá sido feito nos céus. Então Jesus congregava, irmãos. Hoje o que está difícil é as pessoas congregarem. Nas nossas reuniões, nós temos um número místico de pessoas. Temos as pessoas das quartas e as pessoas dos domingos. Qualquer coisa tira a pessoa de congregar. Qualquer coisa ela deixa de congregar. Ela negocia por qualquer coisa a sua congregação, o seu congregar. No ambiente da congregação, o nível de fé é maior. E tem momentos aqui, irmãos, que o nível de fé eleva, é no momento que eu declaro e profetizo. Nesse ambiente, as suas palavras viram sentenças. Amém. Aí no ambiente da glória, a pessoa fica de braço cruzado, olhando muito o outro. Ele lá caiu ali. Aquele... É o momento de você começar a declarar. É o momento de você colocar, apresentar as suas razões para que possa ser justificado. Aleluia. Então, como era de costume, Jesus congregava. Jesus era ligado na palavra, estudioso da palavra. Um menino judeu, até os 5 anos, ele tinha que memorizar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Até os 12 anos, ele tinha que memorizar os poéticos. Por isso que quando Jesus falava com os seus discípulos, eles entendiam, porque eles foram meninos judeus também, frequentaram escolas rabínicas. Você vai ver o apóstolo Paulo citando o texto de Isaías. E ele era um fariseu, mas um fariseu que estudava a Escritura. Quando ele se converteu, aquilo que ele estudou se tornou revelação para ele. Aleluia. Ele vai dizer, o conhecimento que eu tinha lá, eu tenho como exemplo, para que eu possa ganhar a Cristo. Então, o ponto que ele estudou se tornou revelação. E só fez efeito nele quando se tornou uma revelação para ele. Era de costume. E nós negociamos o nosso congregar. Se eu tivesse sentindo uma dor de barriga, o culto já era. E é aí que eu tenho que vir no culto. Quantas vezes eu vim passando mal no culto, mas eu te garanto que todas as vezes que eu vim, eu nunca saí daqui do mesmo jeito. Aleluia. Glória a Deus. Já teve dias, irmãos, eu estava só ali esperando o momento de pegar. Assim, quando eu subi, não sei, não, está dando ruim, estou tonto, estou isso, estou aquilo, mas. Entende, irmãos? As pessoas, elas não dão importância ao congregar. Não dão importância ao estudar a palavra. Irmãos, sem arrogância e sem prepotência. Nós estamos com uma escola profética aqui que eu estou extasiado.
congregado. Porque eu sei que todos os domingos eu estou aprendendo aqui. Deus está me usando para aprender. Porque eu fico... Eu estou pedindo para gravar, porque às vezes eu vou olhar, eu vou escutar, eu mesmo que falei isso aí. Porque eu sei o grau de entendimento que eu tenho. Eu sei o grau de conhecimento que eu tenho. E o que eu falo não é do meu conhecimento. Então, o que eu vejo com isso? É uma graça de Deus. É a graça de Deus que nos proporciona cada um no seu chamado. Mas entenda o seguinte: quantas pessoas negociam o seu congregar, quantas pessoas negociam a sua leitura da palavra, o seu devocional, a sua consagração. Para que eu vou ler a Bíblia? Chega lá, o pastor dele e ele fala para mim. Não, irmãos. Você pode até viver por um tempo nesse nível. Mas chegará um tempo que esse nível não vai surtir efeito em você. Precisa de um avanço, precisa de um crescimento. Paulo vai dizer assim: quando eu era menino, eu falava aquelas coisas de menino, mas agora eu não sou mais menino. Então tem tempos na nossa vida. Tem tempos, e eu costumo dizer que o crescimento espiritual não tem nada a ver com a idade cronológica, não tem nada a ver com o tempo de igreja, com o tempo que você está na fé, não. Mateus no capítulo 5, o que Jesus vai dizer? Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Aleluia. Eu acredito que Jesus era um fominha por congregar pela palavra. Ele entrou num dia de sábado como era costume. Ele não abria mão do seu congregar. Ele não abria mão do seu estudar a palavra. E o interessante, olha o que diz o outro, a sequência do texto. E levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar. Não foi assim não, ó. É aquela caixinha de surpresa. Deus fala comigo, Deus fala comigo. Vai ter uma formiga ou preguiçoso. Não está falando comigo não. Deus fala comigo, Deus fala comigo. Põe a tua casa e ó, não está falando comigo. Não foi uma caixinha de surpresa. Ele achou o lugar em que estava escrito. Ele procurou. Ele procurou. Como eram pergaminhos, tinha a ideia de onde estava basicamente o lugar em que estava escrito. Foi de propósito que ele provocou ler a escritura que ele leu. Não foi esporadicamente, não foi aleatoriamente. Ele provocou ler a escritura que ele leu, porque aquela escritura era um portal, era uma profecia que saía se cumprindo naquele dia, nos ouvidos de todos os que ouviam. Amém. Achou o lugar. Entenda? Você precisa achar o lugar que está escrito acerca da necessidade que você tem. Você precisa achar o lugar da escritura em que vai te sustentar, te apoiar. E hoje a facilidade que nós temos de encontrar os textos, irmãos. Quando eu comecei na fé, eu dei até lá um dicionário. Orlando Boyer. Levou parece até um tijolo assim, ó, para você achar as referências. Você já viu um dele? Já teve um desse? Agora você chega no Google e fala assim, às vezes você nem lembra o texto todo. E voltando Jesus. Você põe um pouquinho do texto e clica, o Google vai te dar.
pesquisando, sabe? Mas não precisa nem ir no Google, a gente joga lá no chat e Como que é mesmo aquela palavra? Como que é mesmo aquela, o significado daquela palavra? Vai lá e procura. Tem ferramentas gratuitas. Tem uma Bíblia muito boa, nos números históricos, se chama Bíblia UB. É gratuita ela, muito boa. Vai lá. Eu quero saber o significado dessa palavra aqui. Eu li essa palavra, peraí. Como era o seu costume? O que quer dizer essa palavra? Vai lá e procura. De acordo, como é que o seu entendimento já viu? De acordo com o seu costume. Então, diz assim, não, que ele não fez isso uma única vez, ele era acostumado a fazer isso. Jesus já estava com 30 anos ou um pouco mais, com 30 anos, estava começando ali, com 30 anos. Imagine, se for contabilizar todos os sábados que ele esteve na sinagoga, eu acredito que ele não perdeu um sábado. Aí a nossa geração negligencia o congregar, negligencia o estudo da palavra. Aí fica como um papagaio repetindo o que os outros falam. Aí chega alguém e fala assim, e Paulo, ele vinha e de repente ele caiu do cavalo. E faz até a cena, caiu do cavalo. Aí você vai ver o texto, não tem nem cavalo no texto. E Elias subiu numa carruagem de fogo. Aí põe até um texto atrás do carro, carruagem de fogo. Aí você vai ler o texto, Elias foi dividido por uma carruagem de fogo e subiu num redemoinho. Mas quem falou a carruagem de fogo a primeira vez foi pegando, todo mundo foi repetindo. Uma geração que é facilmente de se manipular. O Giberé, peraí, o que você está falando aí mesmo? Eu estava dentro. Uma geração fácil de manipular. E as pessoas vão reclamar, mas reclamar de quê? Se você tem aí, se você tem a sua Bíblia, se você tem a liberdade de estudá-la. Esses dias eu estava ouvindo alguém dizer que na China é proibido as Bíblias. O que eles fazem isso? Mas eles estão se reunindo, uma igreja que cresce muito dentro dos porões, uma igreja que cresce muito dentro dos lugares baixos. Pega a Bíblia e dá uma página para cada um. E a pessoa fica feliz com aquela página que ele lê. Depois uma vai trocando valor numa página. Só não vai levar muita vantagem quem pega a página que está em Malaquias para Mateus, né? Aquela linha em branco. Mas entenda, irmãos, a oportunidade, o privilégio que nós temos. Hoje você vai na internet e são muitos mestres, mas isso foi profetizado. Pervertendo a sã doutrina. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele teve que provar o apostolado dele para os outros. Coisa que não precisava dele fazer. Por quê? Porque já estava se levantando muitos falsos mestres e querendo fazer com que as pessoas voltassem novamente à lei, à circuncisão da lei. Peraí, vocês já são livres. Por que vocês querem voltar de novo à escravidão? Vocês já são livres. E hoje, a grande massa está sendo manipulada dessa forma. Não consegue gozar da liberdade que tem em Cristo porque são manipuladas. Eu não estou dizendo que é errado você pedir oração para alguém. Não, isso não é errado. Mas entende, irmãos, é um tal de 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ora para mim arrumar um emprego. Ora para mim fazer isso. Não estou dizendo que é errado, irmãos. Eu estou aqui. O que Deus entregou para nós não estamos aqui agora negligenciando para fazer isso ou não. Mas entenda, você também tem acesso a essas coisas.
Aleluia, glória a Deus. Nós não estamos aqui como o clericalismo, o clero que só eles tinham, só eles detinham as escrituras e não permitia que o povo tivesse a escritura para não obter o conhecimento. Não, aqui não é clericalismo. Entende, irmãos? O que Deus tem para nós, o que Deus tem para a sua vida, você tem o poder, você tem a unção, você que nasceu de novo, já é te dado uma medida de unção sobre a sua vida, mas você precisa fazer essa unção crescer. E o mais triste, que além de congregar, não consegue se firmar em nenhum lugar. As pessoas ficam pulando de lugar, procurando uma igreja abençoada, E deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai encontrar uma igreja abençoada, porque a bênção não está sobre a igreja, a bênção está sobre você. Aleluia! Ser tu uma bênção! Abençoou Adão e disse. O texto de Gênesis vai dizer, e Deus abençoou Noé e disse. O texto de Gênesis vai dizer, e Deus fez de Abraão a bênção, sendo a bênção. Aleluia. Porque ele abençoou Adão, não deu certo. Abençoou Noé, não deu certo. Mas com Abraão, eu vou fazer diferente. Vou fazer diferente porque eu tenho que multiplicar. E essas coisas têm que se multiplicar, tem que tocar, tem que contagiar muita gente. Então, Abraão, segundo a bênção. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou multiplicar a bênção de você nas gerações que virão após de ti. Vou fazer você nascer de novo, Abraão. Vou batizar você nas águas, Abraão. Vou pregar para você as boas novas, a boa notícia, Abraão. Vou levar você para fazer uma aliança, mas eu sei que você não vai ter o poder de cumprir essa aliança. Nesse momento eu vou colocar você para dormir e eu vou fazer aliança com o meu filho, porque eu sei que ele vai cumprir essa aliança. Glória a Deus. Está escrito, eu estou falando, está escrito. Onde está, pastor? Eu já te dei o caminho, Gênesis, mas onde é que você vai achar? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. De acordo com o seu costume. De acordo com o seu costume. Você é acostumado a ler a Bíblia? Você é acostumado a orar? Você é acostumado a congregar? Se você faz isso, faz bem. Esse é sinal que dia após dia você está crescendo na fé. Amém. Amém ou não amém? Amém. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar. Ele não fez como uma caixinha de surpresa. Ele achou o lugar. Ele foi na mediação de estar escrito. Ele provocou ler o que ele leu. Não foi uma leitura aleatória. Ele provocou ler o que ele leu. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por que ele sabia que o Espírito estava sobre ele? Então, pelo poder do Espírito, ele viu o Espírito repousar sobre ele. Ele escutou a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem o poder do Espírito sobre você?
Você tem o Espírito Santo sobre você? Você já ouviu o Pai dizer que você é filho? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não, se você não ouviu, eu vou abrir Romanos 8, 15 e 16, eu vou dizer aqui. Você já ouviu sim, você está na escola profética, nós estamos estudando o livro de Romanos, capítulo 8. Aleluia. Amém? Amém. Deus não nos deu espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Mas nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. E se somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também é certo que com Ele nós sejamos glorificados. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Ei, aqui são os cegos espirituais, tá? Os cegos espirituais, que muitas vezes veem a verdade, mas não querem enxergar a verdade. A pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e fechando o livro, e tornando a dar ao ministro. O ministro era o trabalhador. O ministro era que servia na sinagoga. Agora, mais uma evidência que era costume de Jesus congregar. Ele tinha saído de Nazaré para morar em Cafarnaum. Ele voltou, ele estava de passagem novamente em Nazaré, aonde ele passou a sua infância, aonde ele morou. O texto vai dizer que o ministro deu um livro na mão dele. Ele era conhecido ali, as pessoas sabiam do seu costume, estava sempre presente ali. Por quê? Nós não temos o costume de dar o microfone para alguém pregar aqui. Sim, nós não sabemos. Por exemplo, chega uma pessoa que nem aceitou Jesus. Chega aí, meu, hoje é você que vai pregar a palavra. Chega uma pessoa que está bem vestida, mas a gente não temos o costume de fazer isso. Não, isso é de inteligência, né? Eu sei que tem alguém aí que chega assim e fala, quem você é? Eu sou um diabo. Você que está na palavra hoje. Não, mas não deve ser assim. Não sabe nem como o cara é a vida dele, como que ele passou o dia. Às vezes o cara foi ali, o ministro, quando ele foi ali para receber, que ele está querendo receber. Então nós não temos o costume. O responsável da sinagoga não ia dar o livro na mão de quem ele não conhecia e muito menos sabia se ele tinha costume, qual era o seu estilo de vida. Amém? Amém. Você já parou para pensar nisso? Que nada aconteceu ali aleatoriamente? Amém? Amém. Encerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, fixados nele. Então começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Glória a Deus. Ele provocou ler o que ele leu. Ele provocou dizer o que ele disse. Porque chegou o tempo. Chegou o tempo profético de se cumprir o que precisava se cumprir na vida deles. Aleluia. Já estava se cumprindo.
Muitos milagres já tinham sido feitos em Cafarnaum, por onde ele passava. Mas ele tem questão de voltar na sua pátria, na sua cidade, para tocar os seus. Eu posso dizer uma coisa para você? Jesus passou uma grande decepção. Porque quando ele disse, se cumpriu nos vossos ouvidos, essa é a escritura, as pessoas começaram a questionar. Assim como questiona na sua fé. Você chega no seu familiar, assim, eu aceitei Jesus, agora toda a igreja. Aí muitos não até coragem de falar na sua cara, isso é fogo de palha. Eu conheço esse passado. Mas tem alguém que não me trouxe palavras, não. Falou assim, isso é fogo de palha. Eu falei assim, não é fogo de palha, não. Porque as pessoas, tudo bem, mas as pessoas não conseguem acreditar, né? O estilo de vida que você leva, e de repente, no outro dia, no dia após o dia primeiro, domingo, segunda-feira, você foi para a igreja, aceitou, ele levantou a mão, agora sou de Jesus, é segunda-feira, o seu corpo é o mesmo, a sua idade é a mesma, é as mesmas roupas, e às vezes é os mesmos trejeitos ainda, às vezes não, com certeza, de um dia para o outro não vai mudar a linguagem assim, não. Aí, eu sei que fica difícil para a pessoa acreditar. Mas a conduta de Jesus, um homem com 30 anos não cometeu um único pecado. Porque se tivesse cometido um único pecado, ele já não era propício para fazer o que ele fez. Porque Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer entre os homens. Então, se ele tivesse cometido um pecado, ele não era um justo. E ele morreria, porque a morte não pode tocar o justo. Foi por isso que ninguém matou ele. Ele entregou o seu espírito. Porque a morte não pode tocar o justo. A morte só tocou Adão porque Adão deixou de ser justo. O salário do pecado é a morte. Então, como que a morte vai tocar alguém que não tem pecado? Como que a morte vai cobrar de alguém que não tem pecado? Você já parou para pensar nisso? Que quando nós nos convertemos e cada vez que nós vamos obedecendo, mais nós vamos ficando longe da morte. Mais nós vamos ficando longe da morte. Porque Adão, presta atenção nisso, Adão, quando ele pecou, o que aconteceu? Ele não morreu fisicamente. Ele morreu no espírito. O espírito dele foi separado de Deus. Agora, a morte física era questão de tempo. A morte física se deu agora gradativamente. Era questão de tempo. E eu acredito que ele comeu tanto do fruto da vida, por isso que demorou a morrer, porque tinha muita vida nele ainda. Mas imagine alguém que não prova desse fruto da vida. Entenda? Cada dia, aqui na Terra, nós vamos degradando. Cada dia que passa é mais um dia que nós estamos aproximando da partida, não da morte. Porque os crentes não morrem, ele parte. O que o apóstolo Paulo disse? Está próxima a minha partida. Ele não disse, está próxima a minha morte. Está próxima a minha partida. E eu vou me encontrar com o justo juiz. Aí você vai no grito ali, eu virar essa cadeira. Aleluia! Então, o justo, ele não morre, ele vai partir. Próxima à minha partida. Porque eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Amém. Agora eu vou me apresentar diante do justo juiz. E ele fala de uma coroa, irmãos.
Tem a coroa da vida e ele vai falar de uma outra coroa, a coroa da justiça. Aleluia! A coroa da justiça só é dada para aqueles que são propícios ao reino. Eu não vou falar disso no outro dia. Aleluia. Agora deu calor aqui, meu Deus. Então ele voltou para aqueles que o conheciam. Imagine, e quando ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Imagine a cara das pessoas olhando para ele. E Capital não é o filho do carpinteiro? Como que ele pode dizer agora que ele é o Messias? Nós não conhecemos os seus pais? Não é assim, irmãos? As pessoas mais difíceis de acreditar na unção que Deus coloca na sua vida são aquelas que estão próximas de você. Mas quando eles conseguem enxergar alguma coisa diferente, elas ainda ficam prepotentes. Dizem assim, agora está querendo ser santinho? Está querendo ser santinha? Não, porque ela já enxergou que teve uma mudança. Mas ela não dá o braço a torcer, não. Está querendo ser muito santa. Já conseguiu perceber uma mudança, mas elas não querem admitir que houve uma mudança. Esse é o filho do carpinteiro, nós não conhecemos os seus pais. São as pessoas. O que está acontecendo aqui? Está todo mundo prestando atenção em vocês, cara. Nem em mim, não. Olha para mim, me dê sua atenção, por favor. Olha para mim. Isso. Fica os olhos em mim, que hoje eu estou abrindo o livro do profeta aqui. Aleluia, glória a Deus. E essa escritura está se cumprindo nas nossas vidas. Porque estamos tendo o privilégio de ouvi-la. Estamos tendo o privilégio de estudá-la. Amém? E todos lhe davam testemunho e maravilhavam as palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida, me direis este provérbio, médico, cura a ti mesmo. Sabe o que ele está querendo dizer? Não pode ser. Nós estamos te vendo aí. Como que você pode ser? Não, primeiro tem que acontecer. Nós queremos ver as evidências. Você tinha que estar pelo menos agora brilhando o tempo todo. Tinha que estar com o anjo aqui. Jesus vai dizer, então vocês vão me dizer esse provérbio, médico, cura a ti mesmo. Como aquele ladrão na cruz falou assim, desce daí, tira a gente daqui também, pô. Tu não fez muitos sinais lá, agora desce daí, tira a gente daqui também. Aí o outro se ofendeu, porque aquilo foi uma ofensa. É como isso aqui, médico, cura a ti mesmo. Eu não vou entrar nesse detalhe, deixa eu ver mais. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, é verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Escuta, as pessoas que menos vão acreditar em você são aquelas que estão bem próximas. Às vezes você está carregando uma unção violenta, uma unção que Deus vai te usar para transformar lugares baixos. Às vezes a pessoa que está do seu lado ela não vai dar importância. Às vezes Deus vai te usar para levantar paralítico, abrir olhos de cegos e quem
está do seu lado sentir uma dor de barriga, não vai ter coragem de pedir para você orar. Jesus vai dizer, o profeta ele não é bem recebido na sua pátria. O que ele quer dizer? Ele não há um reconhecimento. Todas as pessoas, a maioria, né? A maioria das pessoas que Jesus curou, ele falou assim, foi a tua fé. Tinha alguns que não entendiam, ou a fé ainda não tinha manifestado, ele dava uma ajudinha. Quando ele perguntou, tu quer ficação? Eu falei, mas não tem ninguém que me leva lá no tanque para ir jogar. Não, eu não estou te perguntando se tem alguém para te levar. Quero saber se você quer ficação. Eu falei, tá bom, assim eu quero. Então pega a tua cama e vai para casa. Mas a maioria você vai ver ele fazendo, a tua fé te salvou. Foi a tua fé. Foi a tua fé. Só que as pessoas estão acreditando mais na fé do outro. Querem usar mais a fé do outro do que a dela. Você tem fé para segurar. Aleluia. Você tem fé. Amém. Você tem fé para transformar a sua casa, a sua vida. Você tem fé para isso. Amém? Amém. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Ele citou o texto de Isaías. Ele conhecia. Aí o que ele quis dizer com isso? Nem todos foram privilegiados. O que ele quis dizer para aquele povo? Vocês foram privilegiados. Tinha muitas viúvas. E o profeta Elias só foi enviado para aquela de Sarepta. Mas sabe por que o profeta Elias foi enviado para aquela de Sarepta? Não foi ele que ficou procurando a viúva. Não foi ele que disse, eu vou levantar daqui, eu vou agora para outra cidade, eu vou procurar uma viúva lá. Não. Deus falou com ele o que ele tinha que fazer. Levanta, vai para Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. É forte. Deus chegou primeiro, irmãos. Ela foi escolhida porque Deus chegou primeiro. Você só está aqui porque Deus te escolheu. Aleluia. Pastor, e os outros lá fora? Então quer dizer que Deus não escolheu eles? Escolheu também. Eu acredito que muitos Deus escolheu. Mas não depende só da escolha de Deus. Na verdade, Ele vai usar mais a nossa, porque a dele já é plena. Ele vai usar a nossa, porque a dele já está concretizada. Por isso Ele vai dizer, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a morte e a vida. Eu coloco diante de você. Já está aí. A bênção e a maldição, a morte e a vida. Aí, como Ele é um bom pai, e é de amor, Ele disse, escolhe a vida. Mas não depende só da escolha dele. Foi como eu estava dizendo hoje na escola profética. E as pessoas pensam que é uma parábola. Quando Jesus conta aquela narrativa do rico e do Lázaro, aquilo não é uma parábola. Parábola não se dá nomes próprios. Não é uma parábola. É um fato que Jesus estava narrando para eles. E ele conta como que foi. Existia o rico e o Lázaro. O Lázaro, o mendigo, ficava na porta do rico comendo das migalhas. E os dois morreram. Um foi para o Hades é o inferno. E o outro para o seio de Abraão, que também ficava próximo do inferno, nas partes mais baixas. Entenda, o paraíso só subiu quando Jesus, em Efésios 4, vai dizer que ele, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro. Aí sim, ele levou o paraíso para as regiões celestiais. Mas até então, o paraíso, o seio de Abraão e o Hades estavam nas mesmas proporções, só que havia uma divisão.
Quando o rico diz assim, ô pai Abraão, diga que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo e toque na minha língua, porque o calor está insuportável aqui. Olha aí. Ele estava morto, ele estava em espírito. Aí ele dizendo, quando eu morrer, Deus vai apagar tudo isso. Só naquele grande dia que ele vai me acordar e eu não vou lembrar de nada. Não, irmãos, olha a consciência, a lembrança. O texto diz que os dois morreram. Um foi para o Hades e outro para o seio de Abraão. O camarada que estava no Hades estava sentindo, ele tinha sensações. Diz que Lázaro, ele conheceu Lázaro. Diga que Lázaro molha a ponta do dedo e toca na minha língua. Porque o calor aqui está insuportável. Aí o pai Abraão disse para ele assim, filho. Aquele estava lá no inferno, queimando. E o pai Abraão chama ele de filho. Se é filho, por que ele não tirou ele de lá? Ou não deixou ele nem ir para lá? Porque não dependia só da escolha do pai. Aleluia! Aleluia! Ele estava naquele lugar pelas escolhas que ele fez aqui nessa terra. Essa terra, nós somos provados para sermos aprovados. É uma escola, se você não percebeu. Verdade. Então ele lembrou a lembrança. Então pede para alguém que vá na minha casa, porque eu tenho familiares, para que eles não possam vir para esse lugar. Quando morrer acabou. Morrer acabou. Vai nessa que morrer acabou. Aí o pai Abraão disse para ele, filho, está posto um abismo entre nós e ti. A ponto que, se estiverem aí, não podem vir para cá. E os que estão aqui, não podem ir para aí. O camarada diz, não tem jeito. Mas que alguém vá lá e fale com os meus familiares. E eu assim, eles têm os profetas, eles têm a lei. Eles têm as escrituras. Aleluia. Eles têm uma voz profética na terra. O testemunho de Jesus Cristo é um espírito de profecia. Eles têm uma voz profética na terra. A Bíblia é o livro das profecias. De Gênesis a Apocalipse, se faz menção de Jesus. Até o livro de Esther, que não menciona em nenhuma única vez o nome de Deus, nós vamos ver as evidências. Então preste atenção, irmãos. Você só está aqui porque Deus se interessou por você. Amém. Tinha muitas viúvas, mas o profeta Elias só foi enviado exclusivamente a uma de Sarepta. Só que quando Elias chegou lá, Deus já tinha chego primeiro. Aleluia. Eu já ordenei uma viúva que te sustente. Sabe para que Deus chegou primeiro na sua vida? Para Ele te marcar. Ele chegou na sua vida e para que Ele não te perca mais, Ele te selou, Ele colocou uma garantia. Qual foi a garantia que Deus colocou em você? Ele colocou o seu espírito para garantir que você é dele. Ele se interessou por você. Efésios 1,4 vai dizer, porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Santo você já é. Amém? Amém. A Bíblia te chama de santo. São as redes sociais, a mídia que te chama de evangélico. Mas Deus te chama de santo. Aleluia. Você é santo. Você é um cristão. E uma do entendimento para cristão são pequenos cristos. Só está faltando ser irrepreensível, que não tem como. Vivendo nessa terra não tem como ser irrepreensível. Só um que foi
irrepreensível. Só em um que não houve repreensão dele, que foi em Jesus. Mas entenda, não estão fora dele ninguém mais tem a condição de ser irrepreensível nessa terra. Mas Deus está nos guiando, está nos conduzindo para isso. Filipenses 1,6 vai dizer assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então deixa eu te dizer algo. Deus começou uma boa obra na sua vida, e o que Ele está fazendo é te conduzir e te guiar. Para que naquele grande dia, possa se manifestar em você a incorruptibilidade. O que é corruptível se transformará em incorruptível. Amém? Amém. Você pensa que isso é pouca coisa? Olha o que ele vai dizer. Bota aqui para mim, por favor. Pula. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Eliseu, obrigado. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Ai, Deus é mau? Será que Deus não queria purificar os leprosos? Não. Porque Ele liberou sobre Naamã a sua palavra. Não foi assim? A melhor coisa que Naamã fez na vida dele, para eles, não foi para a menina que teve que se separar da sua família, mas foi levar uma menina judia para sua casa. Aquela menina foi uma voz profética para ele. E disse assim: se o meu Senhor, eu acredito que ela falou para a mulher de Naamã, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, seria curado da sua lepra. Contaram para Naamã e ele foi lá. Que história é essa? Se eu for para Samaria, eu vou ser curado? Tem um profeta lá. Ele traz a solução. É sério mesmo? Sério. A Bíblia vai dizer que Naamã foi até o rei dele e pediu para mandar carta para o rei de Israel. Sabe o que a Bíblia chama isso? De fé. Ele acreditou na palavra. Acreditar na palavra é fé. Aí ele preparou os presentes, preparou a sua comitiva. Isso se chama o quê? Andar pela fé. E ele viajou, andando pela fé. Só que Naamã faz como a maioria de nós fazemos. Romantizar as coisas. Chega lá, o profeta vai invocar o Deus dele, vai colocar a mão sobre o leproso, a lepra vai subir. Vai ele lá andando pela fé. Quando ele chega lá, Eliseu nem recebe ele. Diga para ele mergulhar no Jordão. Ele se ofendeu, como a maioria de nós nos ofendemos. Senhor, eu estou orando tanto tempo, eu estou fazendo campanha, eu estou jejuando. Mas desiste porque se frustra. Naamã se frustrou. Ele disse: poxa, fez eu andar isso tudo para mergulhar no rio barrento? Tem rios mais limpos onde eu moro. Por que ele não mandou eu mergulhar lá? Não, mas é ele que tinha que andar pela fé. Foi ele que recebeu a palavra. Você quer que Deus faz tudo por você, mas Ele já te deu a palavra. Uau! Aleluia! Você quer que as pessoas façam tudo por você, mas você já tem a palavra. Aleluia! Ele voltou. Vamos embora. Sabe
Porque nós não somos consumidos bichinhos de Jacó. Porque nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo usou a boca de alguém para falar assim para ele. Ele já estava carregando uma palavra. Ele já tinha uma palavra. O Espírito Santo usou alguém assim para falar para ele: meu Senhor, se ele te pedisse uma coisa tão difícil, tu farias? Que na mão olhou para ele assim: não é que tu tem razão? Que aí encheu o ego dele. Tu é valente. Se ele te pedisse uma coisa tão difícil, tu faria? Ele, não é que tu tem razão? Vamos lá. E mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi tão forte que ele foi até o final. E o final surpreendeu ele. Saiu com uma pedra de neném. Glória a Deus. Nós temos o Espírito Santo que faz isso conosco. Não desiste. Continua. Ah, Senhor, você sabe que eu não admito isso. Você ouviu como ela falou? Perdoa. Se você perdoar, é você que está livre. E deixa com ela que trata depois. Você acha que o Espírito Santo não trata com cada um? Senhor, você ouviu? Olha! Ela está tendo sucesso. Ela está prosperando. Ela não pode. Você não viu o que ela fez comigo? Cuida de você, dela, cuida eu. Não foi assim? O Pedro falou assim: Pedro, vem pro sério. Tu me amas? Não. Não vai pra sentar nesse momento. Tu me ama? Não. Aí ele olha assim: tudo bem, vamos pra sentar. E esse aí? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com esse aí? Pedro, me segue. Deixa que Deus cuide dele. Aleluia. Amém? Amém. Nós temos o Espírito Santo. Do mesmo jeito que ele fala para você perdoar, ele está falando com o outro, não se preocupa não. Do mesmo jeito que ele fala para você amar, do mesmo jeito que ele fala para você não fofocar, ele está falando com o outro. Deus é especialista em tratar das coisas, irmão. Vamos voltar no Paulo de novo. Paulo, o Saulo se converteu e perdeu a visão e levaram ele para a casa de um Judas na rua chamada direita. Aí Jesus foi até Ananias e falou assim: Ananias, ó, eu quero que você vá lá na casa do Judas. Eu não sei onde é, lá na rua chamada direita, vai lá. Tem um homem lá que ele está orando nesse momento. O nome dele é Saulo. Mas que isso, Senhor? Eu sei que esse camarada aí, ele veio com autorização para poder acabar com a gente aqui. Não, pode ir. Ó, manda uma mensagem para ele. Deus não é homem de recado, né? Deus não é Deus de recado. E diga uma mensagem para ele. Diga para ele que importa muito que ele padeça no meu nome. O senhor está garantido? Vai para você. Pode ir, eu te garantido. Então, Ananias já chegou se apresentando. Irmão Saulo, ó, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, para poder intimidar já o cara que ele estava por dentro, que ele não foi. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho, ele virou aqui para mim, orar com você, que você recobre a sua visão. Porque você acha que era simples para Paulo? Paulo era um cara limpado. Então não era qualquer coisinha que ia convencer ele, não. Como Ananias chegou, o Senhor Jesus que mandou eu vir aqui. Eu vim você em nome do Senhor. Entenda? O Espírito Santo é maravilhoso. Ele falou com Ananias e também mesmo que ele estava falando com Paulo. Hoje aparece para José e fala assim: José, não temas receber Maria como sua mulher, porque José não vai desistir. E ele tinha razão, né? Entre aspas, ele tinha razão, porque ele não sabia da verdade, mas até que se provasse o contrário. Não é assim, irmão? Deixa eu dizer algo para você. Se alguém estiver te acusando, se alguém estiver te difamando, não se levanta contra ninguém, não. Mas, pastor, eu tenho que me defender. Não tenta se defender, não. Deixa que Deus te defende. Pastor, mas até Deus me defender, eu vou perder muita coisa. Se você perder muita coisa, fica tranquilo que Deus é justo. Ele restitui muito mais.
José, pode pegar a tua esposa. Você não vai casar com ela? Pode pegar. O que nela está gerado é o Espírito Santo. Isso que é um irmãos. Não fica torcendo para se dar mal quem te ofende, não. Quem te trata, não fica aqui. Uma vez os discípulos tentaram fazer isso. Ficaram embravecidos. João, o discípulo do amor, ficou embravecido. Mestre, o que nós passamos com Elias fez? Oramos e desça fogo do céu sobre esse samaritano. Aí diz, não, vocês não estão entendendo nada. Vocês não sabem que espírito vocês possuem. Vocês não sabem que espírito sois. Eu não vim destruir a alma dos homens. Eu vim salvá-los. Aleluia. Não se preocupa não. Glória a Deus. Eu sei que Deus está falando com você nessa noite. Pastor, mas ó, eu estou passando por uma situação e é isso, é aquilo. Não. Só continua com a sua vida com Deus. Se você está errado, pede perdão. Mas se você está certo, Mateus 5,11. Coloca para mim aqui. Deixa eu fugir também. Mateus 5,11. E eu vou encerrar aqui. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Por minha? Por minha? Não pela sua. Por minha? Exultai-vos e alegrai, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Tendes fé de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para evangelizar, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Fique de pé comigo nesta noite, para anunciar o ano aceitável do Senhor.